Boa noite, Lindbergh, boa noite todo mundo que está chegando aí para a live. Nesse princípio, Lindbergh, eu vou fazer uma apresentação Boa. e aí depois eu encaminho aí para você, beleza? Ótimo, vamos nessa. Então, galera, meu nome é Lucas Mofatti, eu estou participando da Vascomunista já desde 2016, final de 2015, 2016. Eu comecei a participar, entrei no grupo, foi convite do André Vitor, nosso fundador, e a Voz Comunista é o maior canal, maior grupo de torcedores antifascistas do Brasil. A gente tem várias plataformas, tem Twitter, Facebook, que é onde a gente está transmitindo, tem Instagram, tem o site da Voz Comunistas, e a gente é muito bem organizado nesse sentido. A gente tem um estatuto que rege a torcida, a gente tem um site, lá no site a gente tem um monte de texto que fala sobre política, fala sobre futebol, sobre a política interna do Vasco. A gente tem uma série de materiais lá no nosso site que faz esse canal de informação mesmo, né? E uma das ações que a gente também costuma fazer, a gente está inclusive fazendo nesse momento, que é uma vaquinha online, arrecadando dinheiro para comprar cesta básica saudável para a comunidade ali na Barreira do Vasco, que estão passando por uma dificuldade tremenda. E aí a gente vai estar fazendo essa vaquinha para doar as cestas básicas lá para a Barreira do Vasco. Quem puder, inclusive. Tem uma outra vaquinha acontecendo, Lucas, que eu recebi aqui de muito vascaíno sobre os ambulantes que trabalham ali no entorno de São Januário, não é isso? Sim, tem uma outra vaquinha também acontecendo por parte da outra torcida de esquerda do Vasco, se não me engano. Estão rolando as duas vaquinhas. E aí a gente está fazendo isso. Quem quiser depois é só procurar aí nas redes sociais, que a gente, nas nossas redes sociais, que tem uma publicação, tem o link para a vaquinha, tá tudo muito bem detalhado o que a gente vai fazer e tudo mais. Beleza? E hoje aí, como vocês podem ver, a gente está recebendo Lindbergh Farias, foi presidente da UNE, liderou o movimento aí dos Caras Pintadas, toda aquela luta contra o Collor e tudo mais. Ele foi senador, 2 vezes deputado federal. Ele foi prefeito aqui em Nova Iguaçu, região metropolitana do Rio. E aí eu queria abrir aí para uma saudação do Lindbergh. Ô, Lucas, primeiro é um prazer estar falando com vocês. Você sabe que eu sou vascaíno, né? Eu falava de brincadeira, dizer que quando eu era... Eu fiz 50 anos. Então, eu, na verdade, eu me lembro do Vasco naquele... Eu tinha 7 anos de idade quando o Vasco foi campeão naquela disputa de pênalti, você não era nascido, 5-4, em 77, o Vasco foi campeão carioca, né? E vivi todo aquele período. Eu me lembro o seguinte, o meu quarto, eu, muito jovem, me dizia socialista, tinha um pôster do Che Guevara e um pôster de Roberto Dinamite, que era o meu ídolo ali na infância, juventude toda. Eu me lembro que eu acompanhei a Copa de... Eu tô velho, cara, a Copa que mais me marca a história é a Copa de 78. Eu tinha 8 anos de idade. Foi uma Copa que o Roberto Dinamite entrou e foi decisivo. Porque você sabe que o Roberto que classificou o Brasil no gol contra a Áustria. Na verdade, o primeiro jogo da Copa de 78, eu sei até hoje, Brasil 1, Suécia 1. Né? Anularam um gol. E depois Brasil e Espanha 0-0. E o Brasil foi jogar com a Áustria. Tinha que ganhar o jogo. E aí o Roberto entrou. Ele mata a bola no peito, chuta, Brasil 1-0, classificou o Brasil. Muito bom. E o Brasil foi da Copa da Argentina. Né? Depois o Brasil foi eliminado na saldo de gols com a Argentina. A Argentina foi para a final e o Brasil foi disputar 3º, 4º lugar. Né? Porque a Argentina deu uma goleada no Peru de 6-0, a partida final. O Brasil jogou com a Argentina, foi 0-0. Você veja, a gente tem uma memória que é uma memória diferente, né? Em termos de futebol, eu me lembro mais quando eu tinha 8 anos, 12 anos, 16 anos, do que os fatos recentes, lá atrás. Sim. Mas deixa eu te contar, Lucas,
como é uma torcida do Vasco, mas é uma torcida que discute política, antifascismo. Eu acho, sinceramente, que a gente tem que lutar de todas as formas para tirar Bolsonaro da presidência da República. Eu acho que existem todos os elementos para a gente dizer que essa eleição foi fraudada, prender o Lula, né, que também é vascaíno, né? É corintiano, mas é vascaíno no Rio de Janeiro. Sim. Lula. Né? Prender o Lula. E na reta final, que a gente viu com esse depoimento do Paulo Marinho, é que entre o primeiro e o segundo turno, eles adiaram uma operação da Polícia Federal para proteger o Bolsonaro. A verdade é essa. E o mesmo juiz, o juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba, soltou uma delação do Palocci, que não era delação, para prejudicar o Haddad. Então, nós tivemos ações claras de interferência na eleição, de juízes, do Ministério Público, da Polícia Federal. Essa eleição que aconteceu aqui no Brasil é uma farsa. Nós já temos elementos disso. O que precisa agora é abrir uma CPI no Congresso Nacional. Quem foi esse delegado que informou ao Flávio Bolsonaro dessa operação? Entre o primeiro e o segundo turno, isso era uma bomba. Eles trabalharam com isso, deixaram passar o processo eleitoral. Ia estar tudo lá. O Queiroz, o dinheiro depositado na conta da mulher do Bolsonaro. Então, o que a gente teve nesse processo todo, Lucas, aqui, foi uma fraude gigantesca, porque esse pessoal não podia deixar o povo se expressar. Primeiro, foi aquilo, afastaram a Dilma, prenderam o Lula, que ia ganhar a eleição, e mesmo assim, eles, de todas as formas possíveis, eles trabalharam para prejudicar o Haddad e favorecer o Bolsonaro. Então, eu acho que tem que ter uma CPI, o PT já está coletando assinaturas, para a criação de uma CPI, ou uma CPI mista na Câmara e no Senado, ou uma CPI na Câmara, né? Esse é um ponto importante, porque quando a gente começa uma CPI dessa, aí começa a aparecer as coisas, entendeu? Os depoimentos. Então, primeiro, CPI. E segundo, também, PT, várias entidades sindicais, os partidos de esquerda vão entrar e protocolar o pedido de impeachment na próxima quinta-feira. É claro que a gente defende muito a PEC das eleições diretas, porque o povo, numa crise desse tamanho, o povo tem que ser chamado a opinar. Não é um acordão por cima, envolvendo as elites, colocando Mourão na presidência, que vai resolver o caso. Então a gente está defendendo o impeachment, mas trabalha muito para que essa PEC das eleições diretas também prospere, né? O fato é que esse Bolsonaro é um irresponsável, fraudou, essa eleição foi fraudada, né? E é um irresponsável também, né, Lucas? Eu quero passar para você na condução dessa crise sanitária que a gente está vivendo. Esse cara é um genocida. Tudo que é publicação do mundo, revistas científicas, tratam a questão do Brasil, chega a dar vergonha a imagem que estão nos vendo no mundo afora. Mas todo mundo trata dessa obsessão do Bolsonaro contra o isolamento social, que é a única coisa que pode impedir uma tragédia gigantesca. Tem gente já calculando no Financial Times que o Brasil pode superar os Estados Unidos, ser o país do mundo com o maior número de mortes, né? E as mortes estão crescendo. Né? E você tem um presidente que, em vez de coordenar, que o presidente, o que era para fazer agora? Um gabinete de crise. Chamar todos os governadores e dizer o seguinte: olha, independente da opção partidária, vamos nos juntar, vamos salvar o povo e proteger os trabalhadores. Essa renda mínima emergencial só saiu por causa dos partidos de oposição. Bolsonaro queria dar R$200. Tem muita gente desempregada também. Na verdade, em tudo que é lugar no mundo, os governos estão gastando para proteger os empregos, para proteger os salários. Infelizmente aqui, a ajuda que Bolsonaro dá aos mais pobres é muito pouco nesse momento. É essa renda emergencial que só saiu por causa dos partidos de oposição. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho importante que você nessa saudação falou em relação ao golpe que deram na presidenta Dilma. Eu queria saber mais ou menos o balanço que você faz desde o processo do golpe na presidenta Dilma até agora o governo Bolsonaro e como você vê esse governo que até agora temos aí 2 anos já de governo. Olha, terça-feira passada, faz uma semana, quase, hoje é segunda,
dia 12 de maio, a gente teve uma live com a presidenta Dilma Rousseff. Fiz parte eu, a Gleisi Hoffmann, Vanessa Graziotin e Roberto Requião. A gente viveu tudo aquilo. Eu vivi particularmente cada detalhe daquele processo. E era impressionante, porque tiraram a Dilma alegando que ela fez pedaladas fiscais. Uma loucura, né? Porque a Dilma não cometeu crime algum. Ali já estava muito claro que as elites do Brasil decidiram o seguinte: olha, questão de democracia, o povo escolher, vamos rasgar isso. Eles decidiram tomar o poder, foi um golpe de classe, foi um golpe do grande capital. E a gente sabia os motivos, eu me lembro de todo o debate lá. E, gente, você não consegue provar nada contra a Dilma aqui. Vocês estão afastando a Dilma, né, porque vocês querem, na verdade, impor um projeto. Um projeto, primeiro, que passava o seguinte: no momento de crise econômica, eles queriam resolver o problema da crise econômica aumentando a margem de lucro das grandes empresas e dos bancos. Aumentando a margem de lucro como, Lucas? Tirando do trabalhador. É a velha luta de classes, né? Então, esse foi um ponto central nessa questão do golpe. E dito e feito, eles depois aprovaram a reforma trabalhista, e a gente está vendo o que acontece hoje com o trabalhador. Na verdade, o trabalhador... Eu, quando fico vendo, cara, essa juventude trabalhando com bicicletas, alugando bicicletas para entregar comida na casa das pessoas, eu fico vendo que são os novos escravos. E eles querem dar o nome disso de empreendedorismo. Há 3, 4 anos atrás, Lucas, o cara que entregava uma pizza, ele era contratado pelaquela pizzaria, ele tinha carteira assinada, hoje ele não tem 13º, hoje ele não tem férias, ele não vai ter aposentadoria no futuro. Então, o primeiro golpe foi um golpe em cima do povo trabalhador. O segundo, está claro para mim o papel dos interesses norte-americanos aqui nesse golpe. Em toda a América Latina. Na verdade, os Estados Unidos, eu fiz uma reportagem no YouTube, eu fiz um vídeo no YouTube, que eu falo sobre, quem quiser ir lá no canal à esquerda, vai ter esse vídeo onde eu falo do papel dos Estados Unidos nesse golpe que houve aqui. E aí é muito interessante que eu pego um estudo da Universidade de Harvard, feito por pesquisadores norte-americanos, que diz que de 1898 a 1995, 41 golpes de Estado houve na América Latina patrocinados diretamente pelos Estados Unidos. Alguns com intervenção militar. Outros, na verdade, com algum tipo de cooperação. Mas foram 41. Os Estados Unidos sempre trataram a América Latina como o quintal deles. A gente teve um período, Lucas, que foi um período ali que depois do atentado às torres gêmeas nos Estados Unidos, ali, que eles, de certa forma, priorizaram a luta ao terror. E a gente teve aqui governos de esquerda em toda a América Latina. Né? Foi um período muito especial. E a gente teve liberdade, aqui foi um período que a gente teve liberdade de montar a OCLAI, que é de montar várias, Unasul. A gente montou aqui várias entidades e conseguiu construir uma política externa no Brasil, que o ministro Celso Amorim chama de altiva e ativa. Mas depois já começa a política norte-americana, já ali no final de 2009, 2010, a virar novamente. Porque há hoje uma guerra comercial violentíssima entre Estados Unidos e China. Né? A geopolítica, nós temos o papel da Rússia. E eles decidiram o seguinte: olha, a América Latina tem que ser a área de influência aqui nossa, norte-americana. Um cara como Lula, nesse contexto, não era aceitável por eles. Porque Lula tinha relação com os Estados Unidos, tinha relação com a Europa, tinha relação com a China, com a Rússia, com a Índia. Ali a gente conseguiu constituir o BRICS, e o BRICS começou a discutir a possibilidade de uma moeda própria, montou o banco do BRICS. Então ali eles não admitiam uma figura como Lula. E eu acho que começou em toda a América Latina um processo de desestabilização de governos populares, de governos de esquerda, utilizando muito a justiça. A história ainda vai mostrar a relação do Departamento de Justiça norte-americano com o Sérgio Moro.
Mas não foi só aqui. Você veja a situação do Equador. O Rafael Correia está exilado, está morando em Bruxelas. Lá prenderam um bocado de lideranças populares, lideranças dos movimentos sociais. Você veja agora o golpe recente da Bolívia. Teve um processo de desestabilização da Cristina Kirchner para garantir a eleição do Macri. Teve o caso do Nisman. E teve esse caso aqui. E a tentativa de guerra na Venezuela. Os Estados Unidos querem claramente dizer o seguinte: eles querem aqui fundamentalmente impor limites à atuação da China. Então eu acho que o que está por trás do golpe tem isso também, entendeu? E nesse sentido esse golpe é violentíssimo, porque eles estão entregando tudo. Nosso pré-sal, Lucas, já foi. Eles estão desmontando, porque o pré-sal é um passaporte para o futuro. Investimentos em educação, ciência e tecnologia, a construção. Você é do Rio de Janeiro. Você sabe que quando o Lula entrou como presidente, a indústria naval aqui no Rio de Janeiro estava destruída. E o Lula disse, não, vamos utilizar o petróleo para desenvolver a nossa indústria aqui. Vamos fazer navios no Brasil, vamos fazer sondas. E a gente via aqui a indústria naval, né, o estaleiro Mauá tinha 6 mil trabalhadores na época do Lula. Hoje está fechado. Então, eu acho que esse golpe todo aí teve esses objetivos. Primeiro, um golpe contra trabalhadores. Segundo, um golpe antinacional. Um golpe, na minha visão, patrocinado pelos interesses norte-americanos. Então, o golpe é terrível. O que é que eu acho? Eu acho que Bolsonaro, eles conseguiram colocar o cara, nenhum presidente da República, nem Castelo Branco, do golpe de 64, teve uma fidelidade canina tão grande aos Estados Unidos e ao Trump. É algo impressionante. Então, nesse aspecto, esse golpe em várias etapas, afastamento da Dilma, prisão do Lula e a eleição do Bolsonaro, os Estados Unidos, para mim, conseguiram colocar o nome ideal. Um representante seu aqui como presidente do Brasil, que é o maior país da América Latina, um país com a maior força industrial. O que eu acho, eu quero concluir, que eu estou falando muito para você, o que eu acho é o seguinte, isso aqui vai explodir, Lucas, eu não sei. Bolsonaro não tem condições de ser presidente da República, e eu calculo, infelizmente, eu acho que nós vamos chegar no final do ano com uma tragédia, que é a soma dessa tragédia humanitária, da crise do coronavírus, que o Bolsonaro agravou, e muito, ele vai ser responsável por um genocídio, mas com a tragédia econômica, porque essa política econômica neoliberal de ajuste fiscal vai aumentar muita fome, vai haver uma regressão muito grande, e o Lula, que tirou o Brasil do mapa da fome, a gente está voltando com uma violência muito grande, fome, desemprego. Então, sinceramente, eu acho que esse Brasil vai explodir, e o Bolsonaro, ele vai ter seu mandato interrompido por tudo isso, porque ele não vai ter condições de continuar na presidência da República, num país, numa crise dessa, e ele fantasiando tudo, completamente fora da casinha. Sem dúvida, sem dúvida. Um projeto bizarro, assustador. Ele não tem a menor noção do que ele está fazendo, ou tem a noção e é muito pior, que é só mau caratismo mesmo. Mas é bom você tocar nesse assunto da crise sanitária que a gente está vivendo, que eu queria saber o que você acha que está causando esse avanço tão profundo na população brasileira da crise sanitária e do Covid. É a postura do presidente da República. A postura do presidente da República é muito importante, Lucas. Nós tivemos uma crise econômica em 2008, 2009. O Lula era presidente da República. Lula teve, no auge da sua popularidade, dizer o seguinte: olha, isso aqui vai ser uma marolinha. Pediu para as pessoas consumirem, para os empresários continuarem investindo, e aquilo teve um efeito na economia. É o presidente da República. Você querendo ou não, esse Bolsonaro, ele teve uma eleição fraudada, porque interferiram na eleição, mas ele teve votação. Sim. Infelizmente, ainda tem um terço da população que ainda segue esse cara. Quando esse cara vai para a televisão, diz que é uma gripezinha, um resfriadinho, quando esse cara começa a atrapalhar as medidas dos governadores,
a fazer todo tipo de briga. Uma parte daquele eleitorado dele, infelizmente, segue eles. E você basta ver o mapa da votação aqui dele no Rio de Janeiro, onde ele tem mais voto, você tem menor isolamento social, né? E ele está forçando caos social, ele está forçando crise, viu? Ele sempre defendeu a vida inteira golpe militar, ditadura militar. Eu não tenho dúvidas que ele vai tentar isso. É claro que eu acho que ele perdeu popularidade, ele perdeu força para fazer isso, né? Mas eu atribuo a culpa dessa crise humanitária, que vai atingir o Brasil com muito mais força, à irresponsabilidade de Jair Messias Bolsonaro. Olha, se tem um processo que vai dar dor de cabeça a ele, é que entraram com várias ações já na Corte Internacional de Haia, por crime contra a humanidade. Eu não me espantaria se esse cara, mais à frente, fosse julgado e considerado um criminoso internacional, né? Então, eu atribuo aqui, o problema que a gente está enfrentando, a irresponsabilidade desse cara. Não há um presidente da República no mundo tão irresponsável como ele. O Trump quis ir nesse caminho, demorou 2 dias, já se reposicionou, porque viu, porque conversou com os cientistas. Esse cara não... São os terraplanistas loucos, não acreditam na ciência. Então, eu acho que ele vai ser responsabilizado pela morte de muita gente, e eu acho que o que vai derrubar ele é isso, porque teve muita gente que acreditou nele, e as pessoas vão começar a sentir, porque vai morrer gente próxima a todo mundo. Eu não sei você, Lucas, eu perdi agora, há pouco tempo, um amigo meu que trabalhou comigo em Nova Iguaçu, Peterson, que mora na Vila Kennedy, em Bangu. O Peterson tinha 41 anos de idade, cara. Atleta, sabe o cara magro que corre, corredor? Uhum. Isso aqui não é brincadeira o que a gente está enfrentando, entendeu? Então eu acho que as pessoas vai começar a cair a ficha de muita gente, porque a pessoa vai começar a ver morrer gente próximo. Tem o nosso querido Mozart Chalfon, que vai se recuperar, que está se recuperando bem, aí de Madureira, que é uma liderança que você conhece, sim, daí sim. Que tá internado, estava com respirador. O Mozart vai sair dessa. O Carrapa, outro militante do PT, lá da Zona Oeste, também saiu, falei com ele esses dias, mas, cara, as pessoas vão, da mesma forma que eu tenho amigos que estão nessa situação, indo para a UTI, o Petros que morreu, as pessoas vão começar a sentir que isso é muito sério. Eu acho que isso vai derrubar o Bolsonaro. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que todo mundo está passando por esse processo de ter algum conhecido, alguém próximo sendo atingido de forma grave pela doença, mas de fato as pessoas, eu acredito que estão começando a se tocar em relação a esses posicionamentos do presidente da República. Mas seguindo um pouco aqui na linha que eu tinha pensado, eu queria falar um pouco sobre a economia, principalmente do estado do Rio. A gente está passando por uma crise não só sanitária, mas também financeira, uma crise econômica no estado do Rio de Janeiro. E eu queria saber se você acha que isso tem relação com a indústria naval e com a indústria petroquímica daqui, e como que você enxerga a participação da cidade do Rio na retomada desse crescimento econômico do estado do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que o Rio de Janeiro, na verdade, quando a gente fala do estado do Rio, da cidade do Rio também, talvez seja o estado e a cidade mais dependente de um projeto nacional, né? Até por causa da força do petróleo aqui no Rio de Janeiro. Então, quando a gente tinha um projeto nacional, que foi o caso do governo do presidente Lula e da Dilma, em que a gente dizia o seguinte: olha, nós vamos extrair o petróleo, mas nós vamos aqui gerar empregos. Nós vamos aqui montar as bases de um processo de indústria. Quando você faz isso, esse estado decola. Esse estado vai em frente, né? E foi o período que o Rio de Janeiro mais cresceu. Porque tinha isso, tinha emprego de qualidade. Esse emprego da indústria naval, Lucas, que eu falei aqui atrás, é um emprego de qualidade. Sim. É um emprego que você tem um salário bom, você monta as indústrias, não é só a indústria naval, tem todo um setor em volta dele, né? Agora, o Brasil fez uma opção, agora, que é de voltar à política anterior, de você ser exportador de petróleo bruto. Isso é uma maluquice, isso atinge em cheio o Rio de Janeiro, né?
Então, o caminho para o Rio de Janeiro crescer e se desenvolver é em torno dessa indústria que existe, que envolve essa cadeia de petróleo e gás. Não tem jeito, esse aqui é o caminho. O que a indústria automobilística é para São Paulo, é a indústria naval a base desse caminho aqui para o Rio de Janeiro. Infelizmente, esse caminho que a gente está, que foi decidido a partir logo do governo do Temer, a gente viu o que aconteceu. Então, a tendência aqui, eu sempre falo, quando a gente vai discutir programa de governo, e agora nós vamos ter que discutir em relação ao município do Rio de Janeiro, estou muito triste que o Freixo retirou a candidatura, acho que o Freixo era o nome que todo mundo estava trabalhando, viu, Lucas? E a gente trabalhando aqui como nome, eu entendi o Freixo, acho que o Freixo foi muito correto, muito digno ao expor as motivações dele, mas a discussão de um programa para o município do Rio de Janeiro, para a prefeitura do Rio de Janeiro, passa, sem dúvida alguma, também pela discussão de um novo projeto nacional, né? Então, acho que o Rio, mais do que qualquer lugar do país, depende muito dos rumos que o país está tomando. Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. A gente tem grandes companheiros lá de São Gonçalo, Oscar Bessa, o próprio André Vitor, que é fundador daqui da Voz Comunista, que acompanharam todo esse processo lá por São Gonçalo, que dependia muito também dessa relação da indústria naval com... O Oscar Bessa é vascaíno, Lucas? Oi? O Oscar Bessa é vascaíno? Não, o Oscar é flamenguista. O Oscar é flamenguista. O nosso candidato a prefeito era o Freixo, que é flamenguista, mas é gente boa. É isso. É isso. Mas, assim, é muito complicado. Eu vejo, assim, muita gente dos campos progressistas, os partidos de esquerda e as pessoas de esquerda entendendo essa crise toda que a gente está passando como uma crise do projeto neoliberal. Você também acha que isso é uma crise neoliberal? E quais as estratégias que você entende como eficazes de superar esse processo? Olha, eu acho que no mundo inteiro, porque veja bem, no momento de uma crise como essa, cadê as políticas neoliberais? No momento de uma crise como essa, foi necessário vir o Estado com recursos para a saúde, o Estado para pagar renda mínima, para pagar salário de trabalhador. Lá na Inglaterra estão pagando os salários dos trabalhadores da iniciativa privada, né? Então, veja bem, agora, aqui os nossos neoliberais estão dizendo o seguinte: olha, passado o pico da pandemia, depois de tudo isso, a gente tem que voltar à nossa política de ajuste fiscal, de corte de gastos, das reformas. Lucas, no mundo inteiro, a discussão que vai existir depois de tudo isso são projetos de reconstrução nacional. Aqui no Brasil, se mantiverem essas mesmas políticas neoliberais, que são defendidas tanto por Bolsonaro e Paulo Guedes, mas infelizmente por Rodrigo Maia, por Dória, pela Rede Globo, por aqueles economistas, o Brasil vai ter uma crise por 4, 5 anos, porque tem gente dizendo que o desemprego daqui a 2, 3 meses vai ser de mais de 20 milhões de trabalhadores no Brasil. Você vai sair de um desemprego de 11 para mais de 20 milhões de trabalhadores. Só tem um jeito do Brasil ser reconstruído, que é abandonando as políticas neoliberais, é tendo Estado, aumentando o recurso do SUS. Ou nós vamos voltar a cortar recursos da saúde pública? Porque aqui no Brasil, eles fizeram aquela emenda constitucional 95 do teto dos gastos, que tirou em 3 anos 22 bilhões da saúde pública. Nós já estávamos no meio de um aperto na área da saúde. Aqui no Rio, o Crivella tinha demitido 800 profissionais, fechado clínica da família, fechado posto de saúde, por causa dessa lógica, dessas políticas neoliberais. Então, eu acho que no mundo inteiro, o que vai acontecer é a discussão de um outro projeto, onde o Estado tem um peso maior na regulação, em investimentos na saúde, na educação, na proteção social dos mais vulneráveis. Então, o desafio nosso aqui é colocar essa pauta. Olha, eu acho que talvez aqui no Brasil seja um dos lugares mais difíceis desse debate.
Porque o que a gente está vendo no mundo é que tem lugares que não são governos de esquerda, mas que estão dizendo o seguinte, poxa, agora não, tem que ter investimento. O Trump, que é de direita para danado, está dizendo o seguinte, vão gastar $1 trilhão em investimentos para recuperar a economia no pós-pandemia. E aqui no Brasil, eu acho que a gente tem os neoliberais mais radicais do mundo. Essa emenda constitucional 95 do teto dos gastos, isso não existe em canto nenhum do mundo. E aqui a gente tem essa aliança perversa, que é da turma do Bolsonaro e daquela direita neoliberal, Rodrigo Maia, Dória, que defende a mesma coisa disso. Então, eu não acredito em saída dessa crise se não for pela ruptura com esse modelo neoliberal, se não for pela construção de um novo momento, onde o Estado tem um papel central na reconstrução. Parece que eu fico vendo Lula com PAC, a gente precisa de PAC. Eu era prefeito em Nova Iguaçu, foi obra para danar para a gente fazer saneamento, urbanização, políticas sociais. Então o Brasil precisava de um governo de esquerda nesse momento. Essa turma aí, se continuar à frente do país, vai levar a gente a uma situação que eu falei aqui já no começo, eu acho que é de explosão social. Porque vai levar a uma crise gigantesca. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, inclusive, isso é pensado por eles. Isso é pensado por eles, de levar ao caos social para tentar, para conseguir, na verdade, o apoio das Forças Armadas. Eu acho que é justamente esse o caminho que ele está tentando, né? Porque, assim, o apoio do judiciário ele já tem. Então fica bem complicado. Até falando do judiciário, eu queria saber um pouco da sua opinião. Assim, desde a Lava Jato, a gente está vendo um processo de judicialização da política, né? E o STF tem interferido diretamente nas nomeações indicadas pelo presidente, dos cargos de confiança e tudo mais. E eu queria saber quais são os nossos desafios, assim, para entender essa política e os desafios dos deputados e senadores quanto a essa judicialização, não só deputados e vereadores, mas também dos vereadores, dos senadores, em todos os âmbitos da política institucional. Ô, Lucas, eu tive que botar o carregador aqui. Eu pergunto se o áudio está bom. Eu tirei aqui meu fone e coloquei um carregador aqui, porque estava com medo da bateria cair. Tá dando para me escutar bem? Tá sim, estou escutando bem. Então ótimo, Lucas. Olha, não dá para entender esse golpe de Estado que houve no Brasil sem o papel do Poder Judiciário. Todo o processo, desde o começo com a presidenta Dilma, impressionante como o STF viu aquilo. Eles sabiam que ali não tinha crime de responsabilidade, mas cruzaram os braços. Depois a perseguição ao presidente Lula, uma parte grande do Poder Judiciário funcionou como um partido político. E ajudaram, infelizmente, na eleição do Bolsonaro. Esse Poder Judiciário aí, agora lá no Supremo, eles começaram a perceber que a banda estava tocando contra eles também. Que o Bolsonaro tem um projeto nesse país, que é um projeto autoritário. Se ele tiver condições, ele dá um golpe militar. Ele não quer regulação nenhuma de Supremo Tribunal Federal, ele não quer de Congresso Nacional, entendeu? Então, agora que alguns começaram a perceber lá. Agora, em todo esse processo, o Poder Judiciário teve junto. A gente lembra daquele processo do Lula, e vale ali dizer, aquele julgamento do Lula que antecedeu a prisão decretada pelo Sérgio Moro, que era um julgamento sobre a prisão em segunda instância. Foi tudo feito especificamente para o caso do Lula, quando o general Vilas Boas soltou aquele Twitter na véspera do julgamento, e a Rede Globo, William Bonner, na mesma hora, colocou aquilo no Jornal Nacional. Aquilo foi tutela militar, foi claramente os militares dizendo, olha, Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, quando não ajudou, se acovardou, como foi naquele caso. Eu fico vendo, eu me lembro da Carmen Lúcia, que não pautava o processo do Lula. Não pautava. E ela dizia, alguns tempos, os movimentos sociais estão a reclamar nas ruas,
Os movimentos sociais, hoje a gente sabe que é essa milícia digital comandada por Carlos Bolsonaro. Sim. Eles comandaram isso muito tempo, com chantagem, com intimidação. Era aquele grupozinho, cara. Agora que estão desmascarando. Né? Então, olha, a gente vai ter... a gente está vivendo algo que eu acho que a história no futuro vai contar em detalhes o papel de cada um nesse atentado contra a democracia brasileira. E a minha preocupação agora é que a gente vive um desarranjo institucional tão grande, Lucas, é tão grande, que para reconstruir isso não é simples. E tudo começou com o afastamento da presidenta Dilma. Sim. Então a gente vai ter que, no futuro, tratar, eu acho que só uma Assembleia Nacional Constituinte, da reforma do Estado brasileiro, das instituições. A gente tem que arrumar uma forma de democratizar o poder judiciário também. Né? São só os filhos das elites que acabam tendo acesso a uma formação que garante essa judiciário é elitista. Ainda tem uma cabeça escravocrata. Então, eu acho que essa desorganização institucional, infelizmente provocada pelo golpe que começou lá atrás, com aquele afastamento da presidenta Dilma Rousseff, nós vamos ter muito trabalho para reorganizar pós essa crise, quando a gente retomar a democracia, de fato, no nosso país. Sim, sim, sem dúvida. Eu queria saber, assim, mais ou menos, você que foi uma liderança estudantil nacional, você teve à frente do movimento dos caras pintadas, quais os principais desafios que você enxerga para a juventude hoje, para a juventude universitária, secundarista, para a juventude passar por esse momento? Olha, eu tenho inclusive conversado com o pessoal do PT, que eu acho que tem que ter um programa para a juventude nesse pós-crise. Porque o desafio da juventude vai ser sobreviver. Uma parte da juventude trabalhadora brasileira com falta de emprego, com falta de perspectiva, né? Com aumento da violência, porque é isso que, infelizmente, eu não queria dizer isso, mas é isso que eu estou imaginando que vai acontecer no Brasil nesse próximo período. Isso é um período muito duro. Os estudantes que estão nas universidades privadas com dificuldade de pagar as mensalidades escolares, porque o trabalho vai estar difícil, né? Nas universidades públicas, eu acho que é fundamental discutir um programa de passe livre geral para os estudantes, porque o acesso na universidade pública também vai ficar difícil. Então, nós vamos ter um período muito duro. E acho que a juventude vai ter que enfrentar isso, ou seja, no começo da sua vida, quando todo mundo está se organizando a perspectiva de futuro, de trabalho, nós vamos ter uma dificuldade enorme para essa juventude. Por isso que eu tenho falado com o pessoal da juventude do PT, que eles têm que elaborar um programa para a saída dessa crise, de que ações podem ser feitas para fortalecer e para facilitar a entrada desse jovem no mercado de trabalho. Eu acho que vai ser um período dificílimo para essa juventude conquistar o seu espaço nesse momento, que é concluir seu curso universitário, quem consegue entrar para a universidade, ou um curso técnico também, que o governo está apertando tudo, né? A gente viu como o presidente Lula abriu escolas técnicas nesse país, isso praticamente acabou, mas a luta pelo emprego vai ser uma luta muito difícil nesse próximo período. Aí o que é que eles vão querer? Precarizar, pagar salário baixo, sem ter direitos, alguns. Então, eu acho que a juventude, infelizmente, vai ser muito penalizada por essa crise que a gente vai ver nesse próximo período. Sim, sem dúvida. Inclusive, candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito de São Paulo, pelo PT, já botou, inclusive, essa questão do passe livre numa das pautas lá em São Paulo. Né? Mas, assim, eu queria... Está muito, muito complicado. A gente está vivendo um momento muito difícil. E eu queria saber quais são as suas expectativas para os próximos processos políticos, a eleição desse ano, e qual o papel do PT e dos setores progressistas para esse período? Olha, pessoal,
Primeiro, eu queria agradecer muito você, viu, Lucas, e o pessoal do Vasco Comunista por essa entrevista. Eu acho, sinceramente, que o povo brasileiro vai perceber. O ruim é que vai perceber da pior forma possível. Porque quando eu olho esse golpe todo, eu vejo que quem está pagando a conta desse golpe todo é o povo mais pobre, é o povo trabalhador. São esses que estão pagando a conta de tudo isso que está acontecendo. Mas eu acho que ao final desse processo todo, as pessoas vão perceber que é necessário um governo do PT de novo. Que a gente volte a fazer política social nesse país. Que faça um governo que pense no crescimento econômico a partir da distribuição de renda, da inclusão social. Porque está muito claro, Lucas, para as pessoas, o PT foi o partido que fez pelos mais pobres, que fez pelo povo. Qual foi o grande sucesso do Lula? Ao fazer pelo mais pobre, pelo trabalhador, melhorou para todo mundo porque a economia crescia. Então, eu acho que nesse momento de crise, o desafio nosso é mostrar para o povo que existe um outro projeto. Esse país pode crescer fazendo inclusão social, cuidando dos mais pobres, colocando o filho do trabalhador na universidade pública, fazendo um programa de primeiro emprego para a juventude. Então, o desafio nosso é esse. Então, eu acho que a gente vive um período triste do Brasil, não tem presidente da República, né? Há uma descoordenação total no enfrentamento a essa pandemia. A crise é uma crise muito grande, mas eu acho que o desafio nosso é dar uma esperança para esse povo, mostrar que tem um outro caminho, que é possível o país crescer. E para isso, aqui no Rio de Janeiro, também, na cidade do Rio de Janeiro, eu fiz um vídeo depois da declaração do Freixo, abrindo mão da candidatura dele. A gente tem que fazer um esforço grande de sentar todo mundo na mesa. Nós, do PT, temos o nome da Benedita da Silva, que é um grande nome. Tem que sentar com o Freixo, do PSOL, tem que juntar com o Molon, que é do PSB, tem que sentar com a Jandira, tem que ter responsabilidade no momento desse e pensar num projeto que fale concretamente com a vida do povo trabalhador, do povo mais pobre do nosso país e do nosso Rio de Janeiro. Lucas, um prazer, viu, estar falando contigo. Eu quero me colocar à disposição depois, quando passar tudo isso, quando vocês estiverem em reuniões aí, eu quero participar com vocês, viu? Pode deixar, Lindbergh. Eu, como estudante da UERJ, faço geografia na UERJ, queria te agradecer todo o apoio que você deu para o momento mais grave que a UERJ passou nesse último período de 2016. Você esteve ali incansável do nosso lado, conseguiu emendas para liberar verba para a universidade não fechar, sabe? Um grande lutador da educação e dos setores progressistas. Eu queria agradecer de verdade a sua participação. Queria dizer que as portas da Vasco Comunista estão sempre abertas e a gente aí, porra, só pode mesmo agradecer a você, ao Flávio Serafini também do PSOL, que tem ajudado a gente nessa campanha da vaquinha, diversos parlamentares que estão ajudando a gente, e só tenho a te agradecer mesmo. Muito obrigado, Edberg. Obrigado, Lucas. Um prazerzão, viu? Mandar um abraço para todo mundo da UERJ também, para o reitor Ricardo Lodi, que é um cara fantástico. Esse cara teve na luta contra o golpe. Sim. Que fizeram contra Dilma, tá? Valeu, pessoal. Um abraço. Fora Bolsonaro. Um grande abraço. Fora Bolsonaro.